vocês? Aqui Dani Pereira mais uma vez para trazer uma mensagem que vai alegrar o seu coração e te conduzir para uma vida de muito mais tranquilidade, paz de espírito, alegria e conhecimento. Eu tô aqui do meu lado, tô em Aracaju, em Sergipe hoje. Vim fazer uns eventos, vim trabalhar e também reencontrar grandes amigos. E aqui do meu lado tá o Seu Campos, que é um dos meus mentores na minha vida. A gente chama ele de Seu Campos, os amigos policiais chamavam de Seu Campos também, enfim, todo mundo tem um apelido, mas eu chamo ele de Veinho. É Veinho da minha careca cheirosa, vou dar um cheiro pra ficar registrado que eu cheirei essa careca cheirosinha. E essa pessoa, gente, sempre tão simples, com esse semblante sereno, que quando eu tento imaginar como seria o semblante de Jesus, eu consigo mensurar que seria algo mais ou menos assim. Essa serenidade, essa pessoa que quando entra no ambiente sempre enriquece, que fala com sabedoria e que sempre tem coisas boas para nos acrescentar. Seu Campos eu conheci numa época muito difícil da minha vida, uma época em que a depressão estava tirando todo o meu prazer pela vida. E Seu Campos, mesmo eu hoje sabendo que eu sou uma depressiva crônica, né, como a ciência costuma chamar, que a minha depressão ela vem desde a infância e vem perdurando até o momento, mas o Seu Campos me ensinou que espiritualmente falando, aos olhos do meu Criador, não existe motivo para sentir a depressão. Tudo bem, a depressão ela pode até vir para a nossa vida, né? Pode ser um fator genético, um fator crônico. Porém, Seu Campos me ensinou uma coisa muito interessante, que não é porque você tem esse problema na sua vida que você precisa puxar uma cadeira e fazer com que se sente na sua vida para sempre. Então eu aprendi racionalmente e espiritualmente com Seu Campos que não há motivos para que a gente alimente a depressão dentro do nosso interior. A minha depressão eu achava que vinha muito dos questionamentos, do tipo assim, quem sou eu? As crises existenciais, do tipo, por que eu existo? Por que eu sofro tanto? Por que a vida é tão cruel? Por que as pessoas nos machucam tanto? Por que eu já fui tão enganada? Por que eu já fui tão roubada? Por que eu já me decepcionei tanto com as pessoas? Enfim, qual é o meu propósito aqui na vida? De onde eu vim? Para onde eu vou depois dessa existência? E existiam inúmeras caixinhas abertas na minha mente, todas sem tampa, uma por cima da outra empilhada e parecendo um monte de fios, sabe, Seu Campos? Aqueles fios elétricos, tudo desencapado, um triscando no outro, dando um choque, uma bagunça mental. E aí, durante alguns meses, alguns anos, um ano mais ou menos, ou mais, né? Eu acho que foi mais. Eu e Seu Campos, a gente se reunia, gente, com mais outros amigos que também tiveram suas vidas transformadas. Mas a gente se reunia para estudar o Manual da Vida. E ele me ensinou que aquele livro ali, sendo aquele livro best-seller, ou seja, o livro mais vendido no mundo, o Manual da Vida, que tem todas as informações que a gente precisa, desde se você quiser aprender sobre como se sentar à mesa, etiqueta, saúde, alimentação, relacionamentos, amizades, casamento, filhos, prosperidade, negócios, tudo está contido nesse manual da vida. Só que muitas pessoas não valorizam. Não, às vezes tem até na estante, tem na gaveta, cheia de poeira, mas não dão. Não dão valor. E assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente está buscando respostas nos lugares errados. Porque hoje em dia a gente vê na internet uma obesidade informacional. A gente vê especialista de tudo que não ajuda a gente em nada. Mas eu posso dizer para vocês, gente, que através da vida de Seu Campos, que é um homem de Deus, sempre dedicado a estudar a palavra, sempre dedicado a levar essa palavra para as pessoas, ele pôde me mostrar através da palavra. Porque eu estava no estágio da vida onde eu estava à beira de não acreditar em mais nada. Eu não queria mais acreditar em nada nem em ninguém. Eu queria saber. E ele falou, não seja por isso. Nós vamos saber. Abra sua Bíblia, o seu Manual da Vida, em tal versículo assim, assim, assim. Aí eu questionava, fazia outra pergunta. Mas, Seu Campos, por que acontece a maldade no mundo? Aí ele dizia, abra seu manual, sua Bíblia,
em tal capítulo, assim, assim, assim. Leia, viu, minha filha, o que aconteceu? E aí, gente, aos poucos, todas as minhas crenças, as bagunças que eu tinha na minha mente, os meus questionamentos, o meu vazio interior começou a ser preenchido com coisas muito boas, através da vida dessa pessoa iluminada. Então a gente poderia fazer alguns vídeos onde ele poderia mostrar para vocês coisas incríveis que ele já me mostrou sobre as nossas emoções, as angústias que nós vivemos e que vários homens da Bíblia já passaram. Mas hoje, nesse exato momento e nessa exata fase da minha vida, onde eu tenho me conectado muito com as plantas, eu queria passar para vocês algumas informações que nós estávamos conversando. Eu estava no salão de beleza arrumando meu cabelo e ele veio me visitar, porque eu não posso sair daqui sem vê-lo. E ele veio para cá, a gente estava trocando ideias sobre plantação, alimentação saudável, sobre as coisas da natureza, como são bonitas, e quantas vezes eu delirei com o seu campus e suas narrativas, mostrando como que Deus criou esse planeta de uma forma tão perfeita, né? Tão complexa. Né? Tão complexa, tão perfeita, tão linda. E ele estava falando para mim, gente, uma coisa muito interessante. Ele estava falando para mim que quando a gente põe as mãos na terra, a gente absorve a vitamina B12. A vitamina B12. E aí, quando ele falou isso, meu coração deu um salto aqui de alegria, porque todas as vezes que eu me sinto muito mal, que eu me sinto pesada, que eu me sinto angustiada, ansiosa, eu saio de onde eu estou e eu vou para a terra. E eu coloco as mãos na terra, eu começo a cavar, eu começo a plantar, eu começo a arrancar os matinhos que estão nascendo, aí eu descubro uma flor nova, eu descubro um brotinho novo, eu vejo aquela planta com novas folhas e é incrível, parece um remédio. Parece que aquele mal-estar, aquela tristeza que eu estava sentindo, se evaporou. E aí hoje você me explicou por quê. Isso, quando a gente põe a mão na terra, a gente está absorvendo a vitamina B12, que é uma vitamina que dá energia, disposição. E as vitaminas do complexo B, seu campo, são as vitaminas essenciais para que a gente afaste a depressão da nossa vida. Aí, outra coisa que ele falou interessante, que quando a gente está no campo, né, plantando, muitas vezes cuidando da terra, tem um outro benefício a nível de vitaminas, que é a vitamina D, que é a vitamina do sol, de graça, a melhor vitamina que tem. A melhor vitamina D que existe não é a Adera da farmácia. Eu acho que supera até mesmo o Imunovit da Janmosé. Mas a vitamina D que vem do sol, gente, ela é maravilhosa. Ela é completa, né, seu Campos? Completa porque ela tem uma influência muito grande no metabolismo do corpo, não é? Lhe dá tranquilidade, rejuvenesce os músculos, ajuda na calcificação dos ossos, entendeu? E é uma beleza. E para depressão também é excelente, sabia? Basta dizer que os povos da antiguidade, até de uma forma idólatra, mas eles em parte tinham razão de adorar o sol. Por quê? Porque o sol é a fonte de toda a fertilidade, é a fonte de todo o brotamento da natureza, da vida, da fotossíntese nas plantas, tá entendendo? Não é? Principalmente a lua também, ela tem um papel importantíssimo também no mecanismo das marés, dos ventos, faz crescer o nutriente do solo que passa para a planta, que vem primeiro pela raiz, depois para o caule, para as folhas, para o fruto. É uma beleza. Seu Campos, o senhor sabia que no nosso nervo óptico, a primeira cor que o nosso nervo óptico identifica é o verde? É o verde, porque ele é relaxante. É relaxante, gente. Ele é relaxante. Tá? Meu Deus do céu. Olha, seu Campos, gente. E é uma cor que não enjoa. Quanto mais você vê, quanto mais você contempla, mais você se sente bem. E não cansa as vistas, Não cansa as vistas. É uma delícia. Agora, a ausência desse verde lhe dá tristeza. Quando você chega no sertão, que não tem verde quase nenhum, que lhe dá uma tristeza, porque você sente necessidade desse verde. Ou um céu nublado, todo cinza, todo né? cinza. Nos dias cinza a gente fica tão para baixo. Você fica melancólico, entendeu? Então, o azul e o verde é as cores de Deus. É sim. Outra coisa super interessante, seu Campos, que eu aprendi esses dias estudando sobre a relação da natureza com o homem, o bem-estar que isso nos proporciona, é que quando você utiliza os chás,
naturais, quando você come uma fruta, quando você se alimenta de coisas que vieram da terra, porque nós somos feitos do barro. Sim, sim. Então, quando nós nos alimentamos e buscamos a nossa cura naquilo que veio da mesma matriz, digamos assim, da mesma fábrica, a gente se cura. Sim. No entanto, como nós não fomos produzidos em um laboratório, quando a gente toma uma droga de laboratório, a gente até ameniza os sintomas de uma doença, mas a gente não tem cura. Porque transfere para outra coisa. Exatamente. A gente acaba Ela apenas se desenvolvendo outro tipo de Por doença. exemplo, se você toma um medicamento para o fígado, aquele medicamento já vai criar outro problema nos rins, Sim. ou no intestino e por aí vai, Sim. né? Nos nervos. Então, ele, na realidade, ele não cura, ele transfere a dor, transfere o problema, mas não cura. E aí né? inicia-se o que a gente chama de ciclo da doença, Da doença. e o ciclo da dor. Isso. Agora, quem é que tem interesse nisso? Os laboratórios. Sim. Porque é fonte de renda, é fonte de lucro. E também existe o monopólio, né? O domínio de tudo isso. Então, hoje, os laboratórios, eles têm interesse que você consuma todos os medicamentos dele e não tenha saúde. Porque você é o meio de vida deles, com a sua própria saúde. É como a indústria da bebida, né? A indústria da bebida está no grande apogeu no mundo inteiro. Por quê? Porque negocia com a sua saúde, né? Com o seu bem-estar. Olha que interessante Tá. que eu recebi esses dias, até meu pai que me mandou, tá? Diz assim, que o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina disse: medicamentos que curam não são rentáveis, portanto não são produzidos. Não são produzidos. A indústria farmacêutica, na realidade, não quer curar ninguém. Não. E por um motivo muito simples e direto: a cura é menos rentável que a doença. A afirmação vem do vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, o bioquímico e biólogo molecular inglês Richard Roberts. Aqui, gente, quando você começar a entender que de onde você veio, que é o jardim, né? Que Deus criou primeiro o jardim, criou os animais e depois ele criou o homem. Quando você começar a entender, isso é a parte espiritual, né, seu Campos? Mas tem pessoas que não gostam tem muito. também uma ligação com a parte física, material no caso, né? Sim. É como você falou, ele primeiro, antes dele dar origem à vida, ao ser humano, ele primeiro cuidou do ambiente em que esse ser humano passaria a viver. E aí ele criou frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, água pura, né? Porque ele é o autor desse mecanismo, que é o nosso corpo, tão fantástico. Nós somos compostos de milhões e milhões de células, cada célula fazendo o seu papel, não é? Nesse corpo existe a carência, a necessidade de ferro que tem na terra, que eu vim da terra, né? De ferro, de zinco, de alumínio, de cobre, de tudo isso. E o ferro onde é que eu encontro? Na beterraba, no caldo da cana, tá certo? Na couve. Então Deus já tinha providenciado isso, né? Para minha saúde e para essa máquina fantástica, entendeu? Essa máquina fantástica, assim, né? E partindo do pressuposto também que a medicina de Deus funciona da seguinte forma: é melhor evitar do que curar. Sim. Prevenir do que curar. Prevenir é melhor do que curar. E assim, a gente estava falando, né? Tem pessoas que mesmo sabendo que foram criados a partir da natureza, que Deus criou primeiro o jardim, os animais, para depois o homem, mesmo assim tem pessoas que não querem se apegar a essa ideia espiritual, né? Isso. Tem pessoas que dizem assim: não, se a ciência não prova, eu não acredito. Se a ciência prova, eu acredito. Mas a ciência prova que você veio do barro. Se você olhar a composição química do corpo humano e a composição química da terra, você vai ver que na terra está contido todos os nutrientes, tudo que compõe o corpo humano está na terra. No entanto, nem tudo que está no corpo tudo que está na terra vai estar contido no corpo humano, mas nem tudo que está no corpo humano vai estar na terra, porque a terra tem muito mais. Por isso que nós devemos cuidar da terra e do que a terra dá. Sim. Pois nós também somos terra. Sim. Nós sabemos que viemos de lá. E ao pó retornaremos. Tudo que nasce e cresce, depois volta para o chão. Verdade. Uma vez, só pra gente encerrar, vou contar aqui uma situação que eu vivi quando eu tinha assim, mais ou menos uns 14 anos, né? Eu saí de um curso de matemática e aí a gente passava sempre na frente de um cemitério, seu Campos. Sim.
Aí, uma vez, a gente, curiosidade de adolescente, falou, vamos entrar no cemitério? Vamos, porque era uma aventura, né? Entramos no cemitério e quando a gente entrou, tinha uma situação lá onde estavam exumando um corpo. Eles estavam abrindo o caixão, retirando o que tinha sobrado para colocar em um saco plástico e colocar isso em outro lugar e liberar aquele espaço para outra pessoa. Algo assim estava acontecendo, né? E a gente foi lá para ver a exumação desse corpo, porque pensamos assim, a gente estuda biologia, então é bom que a gente viva isso, né? Que a gente veja isso. E nós vimos que era uma mulher por causa das roupas, existia até um colar que já tinha se desfeito. A gente viu que tinha muito cabelo, né? O cabelo estava seco. Dizem que cabelo se fosse bom até a terra comia, mas estava lá o cabelo intacto. E a gente viu que tinha os ossos, o cabelo, a roupa e o resto do corpo tinha virado só pó. Então, quem vê a exumação de um corpo, novamente vai ver como que o manual da vida, a Bíblia, está correta, né, seu Campos? Tu és pó e ao pó voltará. Tu és pó e ao pó retornarás. Isso por causa de uma desobediência, né? Não era para ser assim. Que na realidade, o ser humano, ele não foi criado para ser imortal. Ele foi criado candidato à imortalidade mediante a obediência às leis de Deus. Não é? Porque Deus criou leis, ele cria leis, estatutos e mandamentos. São três coisas diferentes, mas que as três estão entrelaçadas. Não é? A lei moral é os 10 mandamentos, que é o código de Deus, que é a sua própria natureza, a sua própria maneira de ser, expresso na forma de 10 mandamentos. Mas ele também deu os estatutos. Os estatutos, vamos dizer assim, leis sociais, leis que organizam, não é? A lei do casamento, lei do nascimento, preservação da natureza. Por exemplo, no Israel antigo, Deus aconselhava que eles plantassem a terra durante 6 anos. No 7º ano, não era para plantar nada, era para passar o ano todo sem brotar um grão na terra. Para quê? Para a terra descansar e ela se renovar através dos micro-organismos. E Deus proibia a queimada, porque a queimada mata, principalmente a minhoca, né? Que é fértil, que é fonte de fertilização, né? Então Deus, tanto que o 7º ano era chamado na Bíblia de o ano do jubileu. Todo mundo com fartura, cereal aí em abundância, tudo em abundância. Agora é só descansar, brincar e passar o ano todo assim, descansando. 6 anos plante a terra, o 7º ano é o ano de jubileu. Esse que era o ano sabático que a gente ouviu falar? Era o ano sabático. Era o ano do descanso. Que era como se fosse o sábado do 4º mandamento, tá? Mas era comemorado o ano sabático. É tanto que nesse dia da comemoração do ano sabático, muitas vezes acontecia de haver coincidência do 7º dia semanal acontecer no dia da comemoração do ano sabático, do ano de jubileu. Aí eles chamavam de sábado duplo. Ave Maria, uma reverência, era uma coisa demais. Muita gratidão, muita alegria, muita gratidão a Deus, muito culto, muito sacrifício em homenagem a Ele, por essa maravilha que é esse Deus. Né? Um Deus que cuida de nós 24 horas por dia. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Ele cuida do nosso pão do outro dia. Né? Você já teve em alguma situação que o negócio começou a ficar um pouco e daqui a pouco, ó, Ele cuida. Cuidou. A Bíblia diz, né? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme, Ele está providenciando para o outro dia. E muitas vezes a gente, por uma fraqueza ou outra, a gente até esquece isso. Que Ele é Pai que cuida. E como cuida. Que legal, gente. Então, vocês que tiveram acesso a esse minutinho com seu campus, é só um tira-gosto, porque na verdade eu tive o privilégio de ficar muitos meses, 1 ano, quase 2 anos, desfrutando toda sexta-feira da companhia dessa pessoa. E eu aprendi demais. É como se a nossa vida fosse um quebra-cabeça de peças espalhadas. E de repente seu campus senta com você numa mesa e vai te ajudando a encaixar as peças. E aí chega um ponto que você começa a ter sede de informação, como hoje eu sou assim, graças a ele. Você sabe, né, seu campus, como eu e o Léo vivemos buscando.
o conhecimento, entender mais. E aí, gente, quanto mais você conhecer sobre esse Deus, sobre a natureza, sobre a vida que Deus planejou para você, mais as peças do seu quebra-cabeça vão se encaixar. E aí, quando tiver tudo encaixado, você vai ver que imagem linda vai surgir, tá bom? Então, lembre-se que você é amado, que o seu Criador te criou para ser feliz, para ser abundante, para gozar de todas as suas obras. Está tudo à nossa disposição e que nós precisamos cada dia buscar o conhecimento para encaixar essas peças, porque o conhecimento traz sabedoria, né? E para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que algumas pessoas, talvez até por falta de informação, dizem Deus é contra a riqueza. Não. O ser mais rico que se tem conhecimento chama-se Deus. Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz, minha é a terra, a prata, o ouro e os animais do campo, tudo é meu, fui eu que criei. Então quem é mais rico aí? Ele. Agora, aonde está o problema? Está na idolatria. Sim. De você pegar essas coisas e colocar em primeiro lugar e deixar ele em segundo lugar, não é? É você adorar a criatura e não o Criador. Então, ao Criador pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. E a criatura, o nosso cuidado e o nosso amor. Todo o meu amor para você. Esse daí, quando eu começo a ouvir a voz dos áudios dele, eu começo a chorar. Ele me emociona. É um amor que constrange. E sabe aquelas pessoas que existem na sua vida para te mostrar que Deus existe? Seu Campos é uma delas. E que eu e você possamos ser assim também na vida de outras pessoas. Beijo e até a próxima.